microfones estão todos no silêncio, não estão? Sem modo de vibração. O meu está no avião. Por acaso o meu não está em avião, está, Mas mas... vibra não. Não, eu desliguei. Não, acho que não. Não, o meu também, calma aí. Tô só checando, Pois é, tá vendo? Vou te Eu tô falar, só viu? checando. Já estava, mas... Não, Já mais mais? por sombra de Vai dúvida. botar um duplo avião aí. melhor. Já estava em avião, mas vou botar um duplo avião. só pra ter Pronto, certeza. tá, agora... Eu queria É o saber Boeing, qual é o Boeing. avião eu escolhi, É o Boeing, exatamente. é o Boeing. Agora tá... Pronto. Se é o Boeing ou se é o Tá, agora... Viver com propósito. O podcast. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast de propósito. Hoje uma conversa sensacional, meus queridos, uma conversa mesmo incrível, com uma personalidade sensacional. Mas antes de falar dele, vou falar da pessoa que está sempre comigo aqui. Não é muito bonito, mas é simpático. Na vida a gente nem sempre tem tudo na vida, então receba com muito carinho o Fábio Borges. Fala aí, belezinha, exatamente. O que seria de mim já legal desse jeito? Se eu fosse bonito, o mundo não ia dar conta, gente. Então, e aí, tudo bom com vocês? Para mais um episódio do podcast De Propósito. Que bom que você está aqui. Se você está seguindo, se você está vendo pelo YouTube, cara, curte, compartilha, escreve um comentário, faz já tudo que tem que fazer. Se você está ouvindo, está nos ouvindo aí, continua ouvindo, entendeu? Mas fica conosco durante todo esse episódio. Porque vai ser sensacional. E ao meu lado, nós temos aqui uma pessoa que eu diria, é a referência em Portugal no tema que ele estuda e que ele propaga, e que bom que o faz, porque é muito necessário, sobre a inteligência emocional. Comigo aqui está Paulo Moreira, super Paulo Moreira. Paulo Moreira é uma das pessoas que eu mais ouvi falar quando eu entrei no mundo do desenvolvimento humano, e eu ouvi falar, procurava sobre essa temática de inteligência emocional, queria aprender mais. E aí tive o privilégio de lá fazer uma certificação com ele, um curso avançado em inteligência emocional. E hoje é um privilégio para mim, certamente para o Fábio também, termos aqui o Paulo. Paulo, já agora essas câmeras aqui, olha, estamos para o YouTube, estamos nas plataformas todas essas Spotify, no iTunes. Então assim, tamo no mundo. Quem está nos vendo por YouTube, fala para cá, quem está ouvindo, está no carro agora, está no ginásio, está fazendo alguma coisa útil na sua vida, está nos ouvindo aqui também, então nos ouça aqui e pronto. Mas como também tem 3 homens, nada tão bonito aqui, de qualquer jeito, não está perdendo nada se não estiver nos vendo, Exatamente. Né? A voz é bem mais bonita do que... Meu amigo Paulo, então olha só, meu querido, eu tive o privilégio mesmo de fazer um curso com você, e na época eu lembro, foi em Coimbra, foi em 2018, viajei para Coimbra, fizemos lá, que na época chamava Certificação Avançada, Inteligência Emocional, era alguma coisa assim. Era treino avançado. Treino avançado, não era uma certificação ainda. Sim. Pois é. Porra, então eu não sou Pô, certificado. tens Pô, acabei de perder minha Ah, certificação aqui agora ao vivo. Dá para editar. Tem que fazer update. Tem que fazer uma update. Eu já tenho a certificação. Já tem, eu sei, Pronto. por acaso tem. Agora, a minha curiosidade, assim, como é que você entrou nesse mundo da inteligência emocional? O que se passou? Você já fala desde quando você está aí, como é que você começou essa caminhada aí? Ok, então obrigado pelo convite, Rafa, Fábio, é um prazer estar aqui convosco. Quando é que eu comecei neste tema? O meu percurso, eu às vezes ouço histórias de malta que, sei lá, inspiradoras, porque de repente mudou a sua vida quando descobriu esse conceito. A mim foi uma coisa mais gradual. A minha área era gestão, antes de ser psicologia. Eu trabalhava numa multinacional e geria clientes da empresa. E eu via que os meus colegas, parece aquele clichê, aqueles colegas que tinham melhores resultados eram aqueles que tinham estas competências mais desenvolvidas, ou seja, relacionavam-se melhor, comunicavam melhor, geriam melhor o stress, a frustração, e eu comecei a desenvolver para mim, ou seja, para eu conseguir aplicar no meu trabalho. E eu, na altura, pesquisei sobre muita coisa, tirei formação sobre várias áreas, e depois descobri o livro, que é assim que quase todas as pessoas que conhecem este tema conhecem, o livro de Daniel Goleman, que escreveu em 95, com o nome Inteligência Emocional. Li o livro e, na altura, em Portugal, não havia nada sobre o tema. Ou seja, eu queria me certificar, existiam alguns workshops dentro do meio académico, mas nada aberto ao público. Então, certifiquei-me internacionalmente nesta área e comecei a dar workshops por brincadeira. E o primeiro workshop dei em 2014 em Lisboa. Convidei amigos, né, para ver se vinha alguém. Isso, a gente tem que chamar os amigos mesmo. Exatamente. Chamei amigos para ver se enchia. Tive 20 e tal pessoas. Por acaso só vieram 4 amigos, que é sempre aquela coisa que é interessante. E o feedback foi muito positivo. Ou seja, pedi feedback no fim, foi muito positivo. Nesse workshop já vieram pessoas de empresas, recursos humanos, diretores. Houve lá 2 pessoas que me convidaram a ir às empresas dar formação.
a coisa começou... Logo aí nesse workshop já. Logo nesse Olha, workshop, a coisa começou a rolar e eu cheguei a um ponto. E eu estava a trabalhar nessa empresa que eu trabalhava cerca de 12 horas por dia, trabalhava muito, ainda tinha este meu projeto a nascer, depois ainda tinha a minha família, e eu, todas as férias praticamente que eu tinha que colocar era para dar formações. Eu tinha que colocar dias de férias para formações. Cheguei um dia, tive que demitir-me da empresa, foi um processo gradual para conseguir dar as minhas formações e lancei-me. Abri a minha empresa de formação e desde 2014 é o que eu faço. que interessante. Está satisfeito? Gosta? O meu propósito, e vamos falar sobre isso, é este. É aumentar a literacia emocional, depois podemos falar sobre isso, ou seja, inteligência emocional na língua portuguesa. Pô, interessante. O Paulo também tem 2 livros. Eu confesso que eu li o primeiro, que é uma bíblia, na verdade. O primeiro não é nem só um livro de leitura, é um livro quase que de consulta, eu diria, né? Que é interessantíssimo. E depois tem um outro que é Saber Gerir as Emoções. Gerir emoções. Gerir emoções. Esse eu não li, mas também acredito que seja... Lancei este ano, não, o ano passado. Não, foi em 2022? Sim, em fevereiro de 2022. Ah, então, pois eu lembro disso também. Agora, o outro, que é o Inteligência Emocional, chama isso, né? Sim. Inteligência Emocional, uma abordagem prática. Uma abordagem prática. É isso. Não, esse livro realmente é muito bom, grandão, ele é grossão, assim, sensacional. E deixa eu fazer uma pergunta, então. Agora eu tô também sem perguntas. Vai lá, Fábio Borges. Uma pergunta que você deve ouvir pouco, né? Assim, do tipo... Mas o que é inteligência emocional? Então, assim, né? Aquela coisa básica, assim, pra gente... O que é inteligência emocional? Como é que a gente consegue definir de uma maneira prática, assim? Eu já ouvi essa definição, porque eu ouço outro podcast também. E eu gosto da maneira que você define. Então, partilha com a gente aí. Sim, não há, eu digo sempre isto que é importante dentro das ciências sociais, ou seja, não existe quem diz que sabe a definição consensual, está a mentir ou está mal informado, quando digo assim, porque não há uma definição consensual. Uma das definições que nós podemos utilizar, que até Goleman definiu, porque existem 3 grandes variações do tema, 3 grandes visões correntes, existem mais, mas 3 principais, mas a visão de Goleman é a capacidade de nós reconhecermos, entendermos e gerirmos as nossas emoções, bem como reconhecer, entender e influenciar as emoções de outras pessoas. E depois podemos explorar o que isto é. Porque, por vezes, reconhecer, entender e gerir o que é que isto é. Então, isto é uma sequência. Primeiro nós temos que reconhecer a emoção. Ninguém consegue controlar aquilo que não compreende. E basta pensar, todos nós, é um exemplo que eu costumo dar, todos nós já conhecemos alguém que chegamos ao pé dessa pessoa que estava irritada, claramente, e nós dissemos, pareces irritado. E a pessoa, eu? Estou nada irritado. Exato. Ou seja, como é que eu vou gerir esta irritação se eu não reconheço? Então, depois de reconhecer, entender. E entender é o quê? Causas e consequências. Por exemplo, porquê é que eu estou irritado? Todas as emoções têm um padrão lógico. Vêm de certos gatilhos. Exemplo, eu vou-vos fazer uma questão e quem nos está a ouvir também pode pensar nisto. Imaginem que vocês estão no trabalho e vocês estão supercarregados. Okay? Já estão a não conseguir dar resposta àquilo. E tem um colega que está a laurear a PVD, não sei se vocês conhecem este termo. Laurear a PVD é um termo em Portugal que se utiliza, que é uma pessoa que está folgada. Esse eu conheço. Folgado eu conheço. Folgado eu conheço. Está ali na boa. Tem muita gente que laureia no Brasil também. Tem laureador pra cá. Está a laurear a PVD e chega ao pé de vocês e diz assim, safa-me lá aqui que eu não me teço fazer isto. E vocês não querem dizer que não, por vários motivos, podemos aqui explorar, e aceitam. No dia seguinte, vocês sobrecarregados, a falhar já com o vosso trabalho, e a outra pessoa chega ao pé de vocês, olha, safa-me lá aqui. E no dia seguinte, a mesma coisa, no dia seguinte. Qual é a emoção que vocês começam a sentir? Essa é a minha vida com o Fábio. Então é assim, isso aí, ó. Intrigas, tá vendo? isso são Aqui, intrigas. vamos lavar a roupa aqui agora, entendeu? Isso são intrigas. Não, obviamente, agora, sério, a emoção é que você fica, chateado, você fica com raiva, o que esse gajo aqui que não... sei lá. Eu dou este exemplo, porque parece que às vezes as emoções são muito subjetivas, mas não são. Ou seja, ninguém sente alegria naquele momento. Sim. Só sentiria alegria se eu achasse que, a pessoa estava a pedir isto porque realmente eu sou muito competente e a pessoa vê-me a minha incompetência. Se eu avaliar dessa forma... Sei lá, você olha para aquela pessoa e fala, realmente ela tem algum problema e ela não consegue exercer. E aí você sente até pena pela outra pessoa. Mas, é isso mesmo. Né? Tipicamente, ou seja, há avaliações diferentes que nos fazem poder experienciar uma emoção, mas também há gatilhos próprios. Então, um gatilho de injustiça, etc., faz-nos sentir raiva. Ou seja, entender, ou seja, reconhecer primeiro a emoção, depois entender a causa, porque é que eu estou a sentir assim, e entender a consequência. Porquê? Imagina este exemplo, vamos supor que é o Rafa que está sobrecarregado, vamos imaginar, o Fábio está a laurear a PVD, ok? Normal, é isso aí mesmo. Se isso continuar a acontecer assim, qual é que achas que é a emoção que tu vais sentir? Se essa raiva não for gerida, Sim, claro. pode chegar para que emoção?
pá, a raiva vai gerar frustração e até... Não Uma emoção sei. mais intensa. Mais Isto intensa é do literacia que a emocional. raiva Não seria fala- violência. Não fala ódio, não. Seria não viol- fala ódio, não. Violência comportamental. Pode ser ódio. Não, xingar, ou sei lá. Porque aí isso já é o processo da Pode ser da ódio, raiva. fúria, ira. Ou seja, são ok. emoções mais intensas. Por exemplo, a fúria, tipicamente depois da raiva vem a fúria define-se como raiva incontrolável. Ou seja, é fúria. aí que nós passamos da cabeça e atacamos. E aí xingamos, sim, e aí violência. acontece uma violência e E, etc. então, imagina, reconhecer isto, ok, eu estou irritado porque ele está lá a orelha a pedido, eu estou sobrecarregado, isto é o trabalho dele, é entender se eu não fizer nada agora, isto pode passar para um patamar seguinte e depois gerir. Ok, reconhecer, entender e gerir. Como é que eu vou gerir? Uau. Okay? Então é esta competência. E a mesma coisa com as outras pessoas. Então é isto, ou seja, é ser inteligente com as nossas emoções. Eu sei que é um pouco circular. Não, mas é isso. eu diria que só de fazer esse raciocínio lógico já ajuda no processo. Se a pessoa consegue entender isso que ele está dizendo, que é assim, olha, deixa eu entender que emoção eu estou sentindo. Só o fato de eu pensar isso, pá, eu já consigo ter uma outra abordagem sobre aquela emoção, né? Sim. E uma coisa que você fala também que eu gosto muito é a questão da interpretação que as pessoas dão para o termo controlo das emoções, Sim. né? Porque, e é verdadeiramente isso, porque quando a gente acha que nós controlamos no sentido de, né, tá comigo, eu faço tudo. Sim. Fala essa questão dessa diferença da interpretação do termo controlo, porque normalmente é onde as pessoas vão de primeira, né? É controlar as emoções. O controle, eu gosto muito de saber qual é a tua definição sobre o termo. Quando alguém diz, eu consigo controlar, o que é que tu entendes por controlar? Então, o controle, tipicamente, é o chamado controle volitivo, com vontade, que é, eu decido pegar neste copo de água. Agora, se vocês forem da área da filosofia, vão dizer, Paulo, não tens livre-arbítrio. Isso é outra. Aí é muita, aí tem que botar outro negócio pra te beber aqui, aí a gente vai longe. Ok? Eu decido pegar neste copo, dar um gol de vodka, água. Deixa quieto, corta, edita. Eu decidi isto, ou seja, eu não consigo controlar de forma volitiva as emoções. Ou seja, eu não consigo, na irritação, o Rafa, naquele cenário, não consegue dizer assim, ok, eu estou irritado com ele. A irritação desliga e desaparece. Isso não acontece. Não acontece. Eu consigo gerir os processos. Ou seja, e isto que estávamos a dizer, eu sei que quem nos está a ouvir pode pensar, ok, isto é fácil de falar, é difícil de fazer. Claro que é difícil de fazer. E este processo intelectual, como tu disseste muito bem, cognitivo, é difícil, nem sempre fazemos. Agora, quanto mais tentamos fazê-lo, mais fácil se torna nós fazermos. E mais vezes iremos fazer. Mas nunca vamos fazer sempre. Também é importante entender isto. Porque há uma coisa que eu noto muito, não sei se vocês notam, na área também que vocês trabalham em desenvolvimento pessoal, que é, por vezes, quando abordamos estes temas, um primeiro raciocínio é muito, isso é difícil. Ou isso não é bem assim. Ou isso é complicado. Sim. Eu valido sempre isso tudo. Agora, isso não pode ser a primeira pergunta ou questão que nós colocamos. E, mais uma vez, é difícil porque nunca fizemos. É como tudo, não é? Se eu não correr, é sempre difícil para mim correr. Então, este processo é difícil, é demorado, e nós podemos gerir estes processos e não, digamos, controlar. Porque se nós vamos tentar controlar, e é muito interessante isso, as pessoas que acreditam conseguem controlar completamente as suas emoções, nas alturas que não conseguem, sentem-se ainda mais culpadas porque deveriam conseguir, não estão a conseguir. Depois vem a chamada meta-emoção. Eu estou irritado e sinto culpa por não estar a conseguir gerir essa irritação. Isto depois torna-se aqui uma bola de neve assustadora. Exatamente. Aí se torna um negócio que aí sim se torna quase incontrolável. O Daniel Goleman também fala de uma coisa que é o sequestro da amígdala, né? Sim. Isso é sensacional, né? Sensacional ou não, né? Sim. Do ponto de vista. Exatamente. Que é as nossas emoções serem sequestradas, né? E nós fazemos um ato de ódio, um ato que a gente vai se arrepender no segundo seguinte, né? Sim. Que é isso, assim? Ok, o sequestro da amígdala, então a amígdala é considerado o sistema de alarme do cérebro, embora a nova investigação mostre, antigamente pensava-se, e quando digo antigamente, 10 anos, que a amígdala só reagia a estímulos negativos, como, por exemplo, medo e raiva. Hoje em dia, vê-se que é um detector de saliência, ou seja, alto entusiasmo também ativa a amígdala. É só para esclarecer aqui. Mas, tipicamente, é um sistema de alarme. O que é que acontece? Num processo normal, nós, por exemplo, vocês estão a ouvir esta informação, quem nos está a ver ou a ouvir, essa informação chega a uma parte do cérebro que é o chamado tálamo. O tálamo é quase o número 10, distribui o jogo ali, não é? O número 10, e o tálamo dispara para várias regiões. A amígdala, a córtex pré-frontal, que é onde tomamos decisões racionais, etc. O sequestro da amígdala é quando essa informação chega à amígdala e a amígdala não deixa
que a informação chegue, digamos, ao córtex pré-frontal. Ou ela responde tão rápido que sobrecarrega, existe a chamada estática neuronal, é quase como na televisão, quando está estática, vocês não estão a conseguir ver bem. Então ela altera os processos todos de comunicação com o córtex pré-frontal e ela toma conta do processo. E a amígdala é como se fosse o nosso cérebro emocional. Então, naquele momento, nós não conseguimos ter uma resposta racional, ela ativa primeiro, sobrepõe-se e não deixa essa informação chegar. Então, ficamos completamente sequestrados. O sequestro é quase tornamos um animal. Não é? Então, ficamos... E as emoções fazem-nos ver o mundo de forma diferente. Ou seja, a raiva, naquele momento, quer o quê? Quer atacar a pessoa. A raiva, a emoção torna-nos curto-prazistas. Nós pensamos a curto prazo. Eu não penso, e se eu disser isto ao Fábio, porque ele anda a laurear a vida, o que é que pode acontecer? Não é? Nós não pensamos nisso naquele momento. Naquele momento, queres atacar o Fábio. Ponto final, parágrafo. E depois, quando recuperamos alguma racionalidade... Fala, pô, o que eu fiz? Fogo. E aí que pode acontecer crimes e uma série de coisas, né? Aliás, isso é muito interessante. Por exemplo, no tribunal, e vocês sabem isso, por exemplo, homicídios, um exemplo, a quente, são mais atenuados do que os homicídios a frio. Calculados a frio. Porque têm em consideração que a quente a pessoa não está na sua racionalidade plena. Então, mesmo em termos legais, isso já é tido em conta. Já é tido em conta. E aí, exatamente, quando é pensado e arquitetado e etc., aí... No momento que ele está a ligar para o vídeo, tu ficas possesso e de repente pegas uma pistola. Espero que não tenhas aí nada, mas já... Eu queria dizer, só frisar que isso é fictício, entendeu? Não Algo estou a aconteceu. laurear, ele não... Eu espero eu não estou a planear um crime. Exato. Se ele for assassinado em algum Não momento... tem nada a ver não tem nada a ver comigo. Ele sabe gerir as emoções dele, isso fique claro. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que a gente consegue trazer essa definição do que é, dessa diferenciação, do que é sentimento, do que é emoção? Porque isso para mim é uma das coisas mais complexas, assim, cara, porque eu busco, eu leio, eu falei, ele vai estar lá, é bom que eu já... Já pergunta porque, tudo. Para mim, eu estou perguntando mais para mim mesmo, eu aproveito que eu estou fingindo que é só para o público. Mas assim, como é que a gente consegue definir essa clareza, se tem importância a gente definir isso ou não, no processo de entender como funciona as emoções e tal, ou se é um mito... O que hoje... Porque eu sei que você é o cara da ciência, é o cara do embasamento científico, então... Como é que a gente define isso? Isso é uma grande questão. Aliás, eu tenho pessoas, por exemplo, quando faço uma partilha na rede social, acontece-me imenso. Quando falo em emoções, e, por exemplo, vamos supor que eu meto lá inveja, já me aconteceu. E há pessoas que me respondem, e até há pouco tempo aconteceu, diz assim, Paulo, gosto muito do teu conteúdo, mas eu queria apenas retificar que isto não é emoção, isto é sentimento. E depois eu respondo à pessoa a dizer assim, segundo que teoria? Ótimo, pronto, Ou acabou. seja, Okay. há várias teorias, há várias... Eu vou dar um exemplo. A emoção define-se muitas vezes como uma resposta a um estímulo externo. E é uma resposta automática do corpo, sem consciência. E há autores que definem que a emoção tem que ter um processo consciente e cognitivo. Há tudo. Agora, as definições base, vamos por isso, não, tudo é tudo e nada é nada. A definição base é, a emoção é automático. Não tem consciência. Então há um estímulo, eu tenho uma emoção, raiva, medo, etc. E é um processo automático e a emoção é rápida, ou seja, curta duração e alta intensidade, e não consciente. Okay? Isto é emoção. O sentimento é a consciência que eu tenho sobre esse estado emocional. Quando tu ganhas repete lá, consciência... a emoção é o quê? Então, é a resposta a um estímulo externo e a emoção tem que ser uma resposta rápida, ou seja, curta duração e alta intensidade. Se durar muito tempo já não é emoção. Por exemplo, o sentimento pode durar um pouco mais e é a consciência sobre esse estado emocional. Por exemplo, António Damasio, um grande neurocientista português, diz muito que a emoção é o hardware e o sentimento é o software. É quase, eu estou a sentir isto. Então, a partir do momento que eu ganho consciência, a emoção transforma-se em sentimento. E, por exemplo, estado de humor é uma coisa que dura, por exemplo, muito tempo e é mais difuso. Ou seja, é menor intensidade, ao contrário da emoção, e dura mais. Sabem quando vocês às vezes acordam, eu sinto-me assim meio irritadiço, né? Ou melancólico. Isto não é emoção, isto é um estado de humor. Então, sentimento, segundo muitas definições, é o ganho de consciência sobre o meu estado emocional. Por exemplo, se você perde alguém, aquela dor inicial da perda, da constatação, seria uma primeira fase, uma emoção. O sofrimento advindo disso, a longo prazo, seria mais um processo consciente disso?
E mesmo o medo pode ser sentimento. Ah, ok. Tu sentes medo, não te apercebes, depois de repente estás a perceber que estás a experienciar medo, isto é sentimento. Ok. E é por isso que às vezes há quem pense que as emoções são apenas aquelas básicas, não é? Medo, alegria, raiva, tristeza, nojo, por exemplo. Tudo o resto é sentimento. Isso está errado. Isso não costuma, ou não está tão certo, ok? Ou seja, sentimento pode ser o mesmo que as emoções. Mas tem que ter consciência das Tem que ter mesmas. consciência, Por isso temos definição. É por isso que eu muitas vezes digo assim, olha, eu vou falar isto em emoção, neste caso, quando vou dizer emoções, é emoções e sentimentos, mas vou pôr no guarda-chuva de emoção. Ok. Por vezes não é assim tão relevante. Porque no fundo, Isso é não a faz questão. diferença nenhuma. Exatamente essa questão, entendeu? Eu É falei, só uma será nomenclatura que isso é que nós relevante? damos, é. Porque Eu de vez em concordo. quando a gente recebe esse tipo de questionamento e fala assim, olha, então, Na parte prática, vamos focar é isso. na prática. Exato, né? Na prática é isso. Na Bom, prática, então vamos na prática. A pessoa está lá, acordou mal, não vou falar nem estado de depressão profunda, porque isso é outra coisa, mas acordou mais. O que na prática ela pode fazer para mudar esse estado dela para ter um dia bom? Sim, e é uma excelente questão. É assim, nós, as emoções, e tu disseste muito bem há pouco, o facto de reconhecer no estado emocional já inicia a sua gestão. Uma coisa é tu acordares triste, não te apercebes bem ou não estás com tanta consciência, achas que é normal, está a ser um dia mau e não estás a iniciar. Primeiro é reconhecer esse estado emocional. Okay? E é muito importante também tu entenderes a causa. E atenção, se for estado de humor, eu sei que estado de humor já não tem causa aparente. Emoção e sentimento tem causa, estado de humor não. Tu podes acordar e não sabes... Só me fala um pouquinho a diferença aqui para eu entender. O que é o estado de humor? Estado de humor é quando alegre, feliz ou triste? O estado de humor é quando tu notas que há algo em ti, ou seja, uma menor intensidade, não é tipo aquela alegria, aquele medo, aquela raiva. Okay. É como tu dizes, não estou-me a sentir tão bem hoje, ok? E vai-te durando muito mais. Estás ali 1 hora, 2 horas, o que se passa comigo? Hoje estou mais xoxo, hoje estou mais irritadíssimo. Lá em casa a gente fala um é. Eu estou um é. E o estado de humor não tem o chamado, dizes, referencial. Não há uma referência para ter ativado isso. Pode ter muita coisa e está a gerar isso. Não quer dizer que não possa gerir, pode gerir. Então, o que é que nós podemos fazer com as emoções, sentimentos e até também com os estados de humor? Mas aí não podemos fazer esta parte, que é, se nós entendemos a causa, podemos reavaliar a causa. Okay? E há bocado o exemplo de Laureana por vir do Fábio, tu disseste uma coisa interessante que era, por exemplo, se eu achar que a outra parte tem algum tipo de problema, dificuldade, etc., eu vou experienciar outra emoção. Então imagina, se eu tiver com uma dada emoção e eu entender a causa, eu posso reavaliar essa causa. Como vocês sabem, reavaliação cognitiva, ou seja, olhar de outro prisma pode-me fazer mudar a emoção. Então nós podemos utilizar isso. Então nós podemos utilizar técnicas cognitivas. Nós podemos utilizar técnicas também mais musculares. Ou seja, vamos supor que eu estou mais irritadiço, eu posso fazer uma respiração, um relaxamento muscular, etc., para relaxar nesse sentido. Eu posso também pensar objetivos que eu quero fazer. Então, em vez de reavaliar o passado, posso pensar em objetivos futuros. Okay? Outra coisa que eu posso fazer também, não é só gerir as emoções, mas utilizar as emoções. E quando nós utilizamos as emoções também tendem a diminuir a intensidade. Por exemplo, como é que eu utilizo a emoção? Isso. Vamos supor que estás irritado. E pergunta para vocês e quem nos está a ouvir. Quando vocês estão irritados, por exemplo, em casa, o que é que vos apetece fazer? Sem sempre partir coisas, mas o que é que apetece muitas vezes fazer? O que é que há pessoas que fazem quando estão irritadas? Sei lá, grita, sai. Sem ser isso. O que me apetece fazer são coisas não boas. Mas você está perguntando uma coisa que eu poderia transformar numa coisa boa? Boa ou não? Ou mesmo que fosse neutra, mas, por exemplo, a emoção de raiva dá-nos alta energia, nós tornamos mais repetitivos, digamos, mais mecânicos e, digamos, menos racionais, vamos dizer assim. E não, então vou colocar outra questão. Não há pessoas que quando estão irritadas dizem que dão por elas até se limpar a casa e arrumar a casa. Ok. É? Sim. Coisas dessas. Exato. Ou estão no trabalho e vão arrumar documentos. Fazer tudo isso. Ou seja, é coisas mais mecânicas que eu penso menos e que eu tenho isso que colocar energia. Ou seja, eu posso utilizar a emoção. Ou seja, a emoção dá-me dada a energia, dado pensamento, então a raiva é muito boa para eu, por exemplo, utilizar para fazer coisas mecânicas. Vou limpar coisas, vou arrumar coisas e quando eu faço isso, eu sinto-me melhor. Ok. A tristeza a tristeza aumenta-me a profundidade de análise e de pensamento e de detalhe. Então se eu pegar na tristeza e for ler um livro, e muitas vezes um livro mais, por exemplo, de ficção até, eu consigo me envolver muito mais na história. E leio ali 30 ou 50 páginas, paro e vou-me sentir melhor.
Ok. É esse tipo de coisa. Se o livro for mais ou menos alegrinho, né? Porque se for um livro depressivo, também você entra, né? Ótimo. Ou também você vai assistir uma série É Netflix profundo, ainda e tal. Agora, tem uma coisa que eu faço, eu chamo desse negócio aí, só uma brincadeira que eu falo, que é a espiral do capeta, que você começa a descer nos seus pensamentos, é aquilo que você está falando, que é emoção, meta-emoção, sei lá o quê, que vai descendo, é emoção em cima de emoção, e você começa a entrar numa espiral negativa, né? E isso tem que tomar cuidado, porque senão você fica pensando sobre seus pensamentos e mais. Tem uma frase que o Tony Robbins usava, e eu utilizo isso para mim, quando eu acordo meio mal, meio xoxo, meio não sei o quê, e ele falava assim, como é que era? Motion generates emotion, como é que era? Ele tem uma frase que o Tony Robbins fala que é a emoção gera... A movimentação gera emoção, uma coisa assim. Ou seja, à medida que eu vou me movimentando, eu consigo experimentar novas e diferentes emoções. Sim. Então, uma das coisas que eu tento fazer, nem sempre consigo, é, se eu estou me sentindo mal, é tentar fazer alguma coisa de atividade física. Que é, sei lá, que seja 10 push-ups. 10 push-ups já me ajuda a... sei lá, o sangue circular, eu fazer uma força ali, não sei o quê. E aí já quebra, parece, aquele padrãozinho ali negativo que eu estou experimentando naquele momento. Isso tem a ver? Sim, olha, tu lembras-te, quem nos está a ver, eu sei que pode não conhecer, mas tu lembras do Mood Meter que nós falámos no treino avançado? O Mood Meter, eu não estou a lembrar aqui agora, não. Ok, o Mood Meter foi desenvolvido pelo Centro de Inteligência Emocional da Universidade de Yale e coloca as emoções em dois eixos, ok? Quem nos está a ver, para imaginar, eixo do Y, não é? Energia, ou seja, energia é ativação fisiológica, até estavas a dizer, mais energia, menos energia, ok? E eixo do X é agradabilidade. Há emoções que são mais agradáveis e outras menos agradáveis. E segundo essa teoria, nós podemos classificar as emoções nessas duas dimensões. Exemplo, as emoções com mais energia e menos agradabilidade, ok? Então, menos agradabilidade, mais energia, por exemplo, raiva. Não é? Emoções mais desconfortáveis e com mais energia, raiva. Agora, emoções também desagradáveis, mas com menos energia, por exemplo, tristeza. Não é? Desagradáveis, estão mais tristes, estão com menos energia. Emoções com alta energia e alta agradabilidade, alegria, por exemplo, não é? E emoções com alta agradabilidade e baixa energia, por exemplo, calma. Sim. E o que é que essa técnica do Tony Robbins faz-me lembrar? Tu acordas triste, acordas com baixa energia e baixa agradabilidade. E o que ele está a dizer para tu fazer, por exemplo, 10 push-ups, ele vai-te subir a energia. Então tu passas para um quadrante diferente. Certo. E além de passar para esse quadrante diferente, o que tu fazes não faz só isso. Como por exemplo, exercício físico liberta endorfinas, por exemplo, faz sentir melhor. Então o que ele está a fazer é saltar dois quadrantes. Isso estou a fazer mentalmente, que é está-te a dar energia e está-te a dar agradabilidade. Então é uma forma de tu passares de quadrantes das emoções. Então faz-me todo o sentido esse tipo de técnica. Recentemente eu comecei a praticar um desporto chamado beach tennis. Há uns 6 meses atrás, sabe o que é? Sabe o paddle? Sei. Paddle tá na moda, todo canto tem paddle, né? Então eu jogo também uma vez por semana. Joga paddle? Né? Jogo ténis, por exemplo. Joga tênis. Eu gajo mais refinado, né? Mas é um outro nível. Eu jogo o paddle, eu comecei a jogar e agir. Aí depois conheci uma pessoa que é a Ida é uma pessoa sensacional, quero trazer ela aqui no podcast também, porque ela foi jogadora profissional de vôlei no Brasil, na época que eu e o Fábio crescemos, ela era da seleção brasileira de vôlei, foi nas Olimpíadas, ganhou o Mundial, tá sensacional. E hoje ensina beach tênis lá em Cascais. E movimenta, faz os campeonatos e tal. E aí, eu fui convidado, fui fazer o beach tênis. E o beach tênis, por acaso, e sem querer fazer propaganda do beach tênis, mas já fazendo, porque realmente é um negócio sensacional, é o seguinte, pô, imagina, eu saio cedo de casa, sei lá, tem que ser um pouquinho mais tarde, não pode ser tão cedo porque tá frio. Essa época do ano tá muito frio. Chego lá às 9 horas para jogar. Aí, se tiver um diazinho de sol, você tá lá normalmente é 2 contra 2, você tá lá a jogar. Na areia, sol, você tá do lado de fora, você tá conversando com as pessoas. Muitas vezes, aí eu tá lá suado, muitas vezes, ainda que o mar de Cascais seja frio, eu entro lá no mar no final do jogo. Eu sinto que eu ganhei o dia ali. Sim. Porque eu movimentei meu corpo, eu conversei com as pessoas, tá num ambiente agradável, tá num ambiente feliz, e eu ainda entro na água, que aí tem outras comprovações ainda também, que é outro que eu quero trazer aqui no podcast, que é o Ricardo Pinhão. Você conhece o Ricardo Pinhão? Sim, do Wim Hof. Do método Wim Hof.
que é essa questão de no gelo e etc e tal. Rapaz, então parece que é quase que um coquetel de alegria ali, de felicidade, e te prepara mesmo pro dia, né? É o que tu disseste, ou seja, não é a coisa que tu fazes, é o conjunto de coisas que tu fazes que traz vários benefícios a vários níveis. Ou seja, é como esses 10 push-ups de mas não é só fazer o push-up. Não é só o movimento, é endorfinas, é tu subir de energia. Então há pequenas coisas. No que fundo é podes químicos, fazer. né? No fundo são tudo químicos que nós estamos gerando dentro de nós. São níveis de análise diferentes. Podes ver a nível da biologia, é tudo químicos. É isso mesmo. É isso mesmo. Exatamente. Faz sentido. Mas isso do beach tennis disseste que é na areia? Não, é na areia, e aí tem 2 de cada lado, a rede no meio, e joga. Ih, vai converter mais um. É, Ele é assim, ele tá no negócio agora do beach tennis, aí ele vai convocando as pessoas. Daqui a pouco já temos fez a que estar, seleção temos de que beach estar. Vamos jogar um dia? Pô, então se quiser, vem jogar comigo em um dia. Só que você mora em Azeitão um pouco longe, mas... Porque lá tem, mas o dia que você quiser, vamos jogar. Não, mas eu digo porque Eu é... jogo cartas, se vocês quiserem jogar cartas também. é. Ó, Peixinho, aqui, peixinho, aqui, tá olha lá. Tá vendo? É físico, amigo. É Olha físico. só, a cara de tristeza do rapaz, a cara de alegria, tá vendo? Tá vendo? É isso aí, ó. Justamente. É isso aí. Não, mas o dia que você quiser, vem jogar, porque é uma experiência... E é interessante quando a gente estuda esses assuntos, né? Sim. Você estuda profundamente, nós também gostamos de estudar esses assuntos. É que nós conseguimos fazer uma observação quase que de fora sobre isso, né? Acho que uma pessoa que vai jogar beach tennis, ou jogar futebol, ou jogar... Normalmente ele nem pensa sobre isso. Mas ele só sabe que no final ele tá mais feliz, mas ele não pensa. Ou você entra no gelo, por exemplo, a experiência que eu tive do gelo aqui, né, com o Ricardo Pinhão, eu já fiz 2 vezes, eu achei sensacional essa coisa de entrar no gelo, e a gente sai, o Fábio entrou também. Cara, é uma viagem, né? É uma viagem. Você sai de lá, você tá... Sei lá, eu nem sei como é que a gente sente. Porque antes dá medo, de novo, a sensação do medo. Cara, vou entrar nesse negócio, é assim, cara, não vou entrar. Não, e olha que eu fiz uma primeira vez, tremi de frio, e aí depois eu tenho uma técnica de respiração, não sei o que lá. Fui fazer a segunda. Na segunda, e por acaso ele faz os workshops aqui de Lisboa, ele faz aqui no Instituto, e aí eu tava com medo de entrar. Eu falei, cara, vou dar uma desculpa qualquer, não vou entrar nesse negócio. Pá, não vou entrar. Já entrei, já provei para o mundo que eu entro no gelo, não preciso provar novamente. Mas eu entrei. E a segunda vez foi muito melhor. Eu consegui fazer a respiração... Que a base é essa? A base é a respiração. Né? A base é ir contra o que seu corpo está mandando você fazer. Porque quando você entra no gelo, é normal que você vai respirar. Claro. É uma hiperventilação. A técnica, né, que o Ricardo ensina, que o Wim Hof ensina, é você respirar de uma maneira calma, e ir contra com aquilo que seu corpo tá mandando você fazer. Então você desce e faz. E expira mais do que inspira. Então vai. Tipo 2, E 4, Pô, e aí chega lá, o Fábio teve essa experiência também. E aí você fica lá. Cara, e tem uma hora que você tá lá dentro, e essa foi a sensação que eu tive, né? O corpo começa a queimar. Eu comecei a ficar com calor lá dentro, dentro do gelo. E eu falava isso com ele, cara, que viagem. Eu tô queimando aqui, literalmente. É porque eu acho que é o sangue, né? Jogando. E você sai, quando sai da banheira, seu corpo tá vermelho. Seu corpo tá literalmente vermelho, né? Que é o sangue indo pros seus órgãos vitais, te protegendo. Sai vermelho. E aí você sai e você fica com calor, né? Depois. Literalmente, porque... E aí tem a questão do duche frio e etc, que faz muito bem para a saúde. Você toma duche frio, não? Por acaso não. Eu tomo quente, mas depois meto frio, mas é um frio assim a enganar. Meto assim frio, depois começa a ficar já muito frio e desligo. Eu também, no banho eu começo com água fria, aí eu não entro. Aí eu esquento, aí eu entro, mas eu sempre começo com banho frio, sempre, até ela esquentar. Aí eu entro na água. Gente, não dá não. Começa a esfriar, tchau. Mas olha que eu tenho um amigo que começou, o David Mendes, começou a tomar frio e ele tá a adorar o negócio. Sim, e eu fico impressionado, cara, porque pra mim eu acho que é mais fácil estar no gelo do que tomar banho frio. Não, banho frio de manhã é tenso, No inverno, então, pô. Aquele primeiro choque. É bom que economiza a água, né? Porque não, exatamente. Água e energia elétrica, né? Pronto, acabou, saiu. É o que ele fala. É assim. É isso. Pronto, acabou. Tá definido. E deixa eu perguntar uma coisa. Eu vi um estudo, cara, muitos anos atrás no Brasil, relatando exatamente isso, assim, eles pegando a questão das... se eu não me engano, as atletas de vôlei e pessoas que trabalhavam no mundo das artes, tipo atores e tal, e comparando percentualmente, né, em escala profissional, o grau de pessoas que sofriam de ansiedade e depressão. E aí acontece, os atores sofriam muito mais
do que os atletas. É mesmo? Porque os atletas, postura física, atitude física, alimentação, objetivo claro, trabalhavam com metas e tal. E os atores já não, né? Tinham todo aquele trabalho interno e viviam muito aquilo, não focavam muito em questão de alimentação, não tinham uma meta específica, tal, não sei o quê. E aí percebeu-se isso, essa questão de como essa atividade física e com alimentação, objetivos claros e tal, impacta diretamente nessa qualidade ali emocional da pessoa. Tocaste num ponto importante, que isso é multifatorial. Às vezes as pessoas pegam nesse estudo e dizem, então, o desporto faz-nos... Não é só o desporto, bem, a postura física, os objetivos, o propósito, tudo, a determinação, que se calhar o outro grupo pode não ter tanto, ou pode ter, mas depende. E depois os atores têm uma coisa, eu já entrevistei alguns, e já tive alguns nas minhas formações, por vezes... Alguns têm dificuldades de sair daquela imersão do papel. Então eles experienciam e vivenciam muitas emoções, e por vezes negativas, e o corpo experiencia. Mesmo que seja, como nós sabemos, imaginado e simulado, o corpo está a experienciar. E muitas vezes é muito impactante. Às vezes um papel, estão ali a ensaiar 10 horas de filmagem e experienciaram aquelas emoções negativas. E depois estão naquela personagem. E depois, como disseste bem, se calhar não comem tão bem. Exato. Não, e eles têm que viver aquilo ali. E olha só, vou dar 2 exemplos aqui que eu vi também, recentemente até. Uma entrevista de um nadador brasileiro, acho que foi o maior nadador brasileiro que nós conhecemos, que é o Gustavo Borges. E ele chegou e falou num podcast, falou assim, não, porque eu treinava na época das Olimpíadas 18 horas por dia. Falou, pô, 18 horas por dia? O cara perguntou, pô, 18 horas por dia? Falou assim, pô, e você tá, o quê, 18 horas na piscina, se dormir? Tá falando, não, o meu descanso é meu treino. Descanso, o tempo que eu estou dormindo é treino. O tempo que eu estou a comer é treino. Ou seja, não é só o nadar. O nadar é parte do treino. Mas então aí você cria outra coisa. E tem um outro também que eu vi, eu achei, cara, sensacional, mas exatamente nisso que a gente estava a falar agora. A profundidade que os atores entram nos papéis e depois é uma coisa incrível. O ator que fez o Joker, né? Do Joaquin Phoenix. Pois é, o gajo é sensacional. Você viu esse filme? Vi. Você viu, Fábio? Pô, ele é incrível. Não, é depressivo, né? Você entra ali dentro, você fica... Nossa, é um mix de emoções, assim, é um treco maluco. Sim. E depois, o gajo que fez, ele entrou tão profundo que eu não sei que depois se ele teve crises mesmo profundas de depressão, né? Ou seja, ele ficou ali um tempo, né? Sim. Então, mergulhou mesmo no papel. Mergulhou mesmo, porque aquele personagem é muito forte. Né? Eu falo muito desse livro mesmo na parte da saúde mental. Nesse filme, o Joaquin Phoenix, que é o Joker, ele tem uma patologia que é o riso patológico. Não é? Ou seja, ele não... Pois é, velho. Ele não Nossa, consegue aquilo lá é macabro. Ele não consegue expressar, sei lá, raiva, tristeza, ele ri-se. Tanto que ele usou, não sei se vocês lembram-se, um cartãozinho que ele entrega às pessoas. Ou seja, a pessoa, acontece uma coisa negativa, ele ri-se, ele entrega um cartão a dizer que tem essa doença. E há uma frase, por acaso, muito interessante, que ficou comigo nesse filme. O maior problema da doença mental é que as outras pessoas da sociedade esperam que essas pessoas comportem-se como se não tivessem a doença mental. E isso é interessante porque às vezes, sei lá, pega numa pessoa depressiva. Por vezes é assim, porquê é que não te animas? Porquê é que não vais... Eu espero que aquela pessoa esteja a ver o mundo de forma diferente e eu não respeito isso. Então isto é uma coisa e é a mensagem... Acho que as pessoas também não percebem, né? Eu mesmo não percebo. Se vê um gajo pra mim, assim, num momento de tristeza, onde ele deveria se comportar sendo triste e começar a rir, eu vou falar, pô, você tá maluco ou o quê? Né? Porque eu não sei nem me comportar numa situação, numa pessoa que vai contra aquilo que é esperado dele naquele momento. Né? Meu amigo, e agora eu estou a ler um livro que chama Dopaminados. Já ouviu falar nesse livro? Não. Super interessante. É de uma pesquisadora aí dos Estados Unidos e tal. Eu não lembro o nome dela agora, mas muito interessante mesmo. E ela acompanha casos clínicos a vida inteira, conta vários casos no livro e é por isso que se torna ainda mais interessante porque ela conta os casos reais dos pacientes dela. Agora, ela mete o pau nessa indústria dos remédios e da depressão e fala que isso é uma... Agora, quem sou eu? Eu não sou médico, não sou psiquiatra, não tenho credenciais para falar sobre isso. Agora, o que você acha sobre isso? Porque, cara, ela é muito crítica mesmo. E ela é médica, ela é psiquiatra, ela trabalha na investigação científica em universidades renomadas nos Estados Unidos. E ela diz que não é possível, uma das coisas,
diz várias coisas, mas uma das coisas é, cara, não dá para tratar o paciente assim com esses remédios de uma maneira permanente. Por quê? Porque lá fala muito sobre a questão da sociedade da dopamina que nós vivemos agora, né? Tudo é dopamina, é estímulo cerebral para a gente ficar mais feliz. E os remédios nada mais é do que isso. Só que você atinge um patamar ali que depois você não... você não consegue sentir mais feliz, ou seja, você alcançou um nível e o seu cérebro sempre acostuma, né, com aquele patamar. Por isso que ela fala num capítulo do jejum de dopamina. Você tem que voltar, você tem que deixar de ter esses estímulos para você continuar a voltar a sentir emoções. É a mesma coisa com as drogas e etc. E aí, pai, eu acho que faz muito sentido isso. E Portugal tem disparado no consumo, né, de ansiolíticos, antidepressivos e tem ocupado um dos primeiros lugares no ranking da União Europeia em consumo disso. Isso. Eu fiquei impressionado com esses números assim. Eu vi também o risco de burnout, que em matéria de risco de burnout, Portugal estava ocupando o primeiro lugar no ano de 2020. E o consumo de ansiolítico, é lógico, tem contexto pandemia, mas o que mais me chamou a atenção é se você compara em relação à União Europeia, né? Fazendo as proporções de quantidade de pessoas, de população e tal, o consumo disparou. Eu acho que vai muito nessa linha, né? Sim, e há aqui vários pontos que nós podemos abordar. Para já, esse ponto de nós quando chegamos a um nível... O que nos sacia mais é a nível a seguir, é a chamada adaptação hedónica. É a adaptação hedónica, exatamente. Nós habituamos ao que temos e queremos mais. É como seja a adição do jogo, até a cafeína. Bebemos 2 cafés, depois tenho que beber 2 cafés só para permanecer aqui. Eu tenho que ter um terceiro para estar acima. Bebe uma vodka dessa aí. Vodka, está a aquecer aqui. Não. Esse é um ponto. Outro ponto é, em termos de os antidepressivos para tratar a depressão a médio e longo prazo não resulta porque é apenas uma compensação, digamos, dos químicos que faltam ao nosso cérebro, mas não nos ensinam como lidar com as situações que me causaram essa depressão muitas vezes. E os estudos também, quando vais ver com antidepressivos, eles testam sempre, nos estudos, pegam num placebo, não é? Um placebo, um comprimido açucarado, e contam um antidepressivo. E o placebo tem sempre uma taxa de eficácia, vamos supor, de 20% ou 30%. E depois o antidepressivo, 50% ou 60%, vamos supor. Ou seja, há aqui uma diferença entre o placebo que não é nada e este medicamento, que é ali mais 10% ou 15% ou 20%. Ou seja, não é uma coisa que tenha uma alta eficácia também. Então aqui, e nós temos uma cultura muito em Portugal, não sei como é que é no Brasil por acaso, não sei as estatísticas, mas muito do consumo de medicamentos. Por exemplo, eu não consigo dormir, eu vou à farmácia, acho eu que quero também é bem próximo. No mundo ocidentalizado, eu acho que exato. tudo segue esse mesmo padrão de remédio, né? É automaticamente isso. E há outro tipo de respostas, e essas tu disseste há pouco, de falar com pessoas, fazer um desporto, da parte da banheira de gelo, etc. E são tudo formas, nós também temos que contornar, avaliação como eu faço as situações, desenvolvimento pessoal, e são tudo coisas que ajudam. Agora, claro que alguém, por exemplo, a depressão pode ser endógena, ou seja, pode ser mesmo algum déficit químico, essa pessoa pode ser necessária a medicação para se compensar, mas depois precisa de algo mais. Portanto, do tipo de terapias também. E eu vi uma psicóloga uma vez falando que, cara, exatamente isso um pouco que você falou, que cara, às vezes a pessoa toma a medicação para se sentir melhor. Mas o que levou ela, os atos, o comportamento que levaram ela a ter aquele estado, isso ela não trata. Sim. Por exemplo, digamos que uma pessoa fica em casa comendo pipoca assistindo Netflix o dia inteiro. Ou a pessoa às vezes não faz nenhum tipo de exercício físico, está completamente obesa, se alimentando mal, porque tudo isso leva à depressão. Dorme mal, tem um trabalho de merda, não sei o quê. Aí ela toma um remédio. Ou seja, mas toda aquela vida atrapalhada continua. Então, assim, não tem como. Ou seja, você de alguma forma vai ter que tratar a raiz em algum momento, ou então você vai continuar vivendo a vida de porcaria para sempre, porque não tem. E eu acho que, assim, não é que a indústria, a gente gosta de falar mal da indústria farmacêutica, mas não é só. Mas não tem culpa também. Eu acho que a sociedade nossa criou uma sociedade, essa, do consumo, essa sociedade da felicidade extrema o tempo inteiro e etc., que nos leva a ter essa vida, cara, de lixo que nós temos. Quer dizer, um estudo interessante, estava já há pouco a falar, Fábio, de um estudo, este estudo é super interessante, que é pegarem participantes e a metade dos participantes induziram a felicidade como o objetivo final. Ou seja, eu chegava ao pé de vocês e meia hora em que apresentava evidências, supostamente também simuladas, a dizer assim: nós devemos ser felizes porque a felicidade traz-nos isto e conseguimos aquilo e sentimos desta forma. A felicidade é tudo, nós temos de estar felizes. Ou seja, cada vez que vocês estiverem com as pessoas e virem alguma coisa, vocês devem sentir muito felizes e devem sempre querer estar felizes, ok? Foi induzido felicidade como o que eu tenho que atingir, que é o que a sociedade diz. A outra metade não se disse nada. Todas as pessoas, os dois grupos, viram um filme alegre, que induzia felicidade. No fim de verem esse filme, mediram os níveis de felicidade das pessoas. Qual era o grupo que estava mais feliz?
O que não tinha O sido grupo não teve intervenção. E porquê? Porque o outro grupo que achava que a felicidade ele tinha de estar sempre feliz, quando viu o filme e que realmente era feliz, mas supostamente ele devia estar ainda mais feliz. E como a expectativa do que ele, como ele deveria estar a sentir tá vendo, era né? maior do que realmente aquilo que sentiu, ficou mais infeliz. Olha que louco isso, isto né? é essa perigoso. visão da escassez do que você deve sempre buscar e você não vive, né? Você não acaba, não Mas aproveita. é perigoso, é isso. Devemos Exato. estar, Essa devemos estar positividade felizes. tóxica também, essa coisa da felicidade. Não, e a realista, outra é coisa realista. é, no mundo hoje, e a gente já falou sobre isso também, mas é uma coisa que eu acho que nos deixa altamente infeliz é o nível de comparação que nós temos que ter com todos, né? E isso deve ter estudos, etc. e tal, né? E eu lembro, cara, eu morava nos Estados Unidos, eu morava no Havaí nessa época, do ano dos meus 20 aos 19 aos 24 anos eu morei no Havaí. E aí, e lá eu estava no rádio, ouvindo rádio normal. E aí falou de uma pesquisa qualquer lá. E eu lembro disso aqui, porque me marcou, eu nunca tinha ouvido falar sobre esse tipo de coisa. Que era assim, você prefere, os números aqui eu vou inventar que eu não lembro exatamente quais são os números, mas a lógica é essa aqui. Você prefere ganhar 10 mil dólares e os seus vizinhos ninguém ganhar nada, ou você ganhar 20 mil e todos os seus vizinhos também ganharem 20 mil? Cara, e tipo, sei lá, a primeira opção, todo mundo, não sei se todo mundo, mas digamos 80, 90% Sim. escolheu você ganhar 10 mil e todo mundo continuar na merda, do que você ganhar 20 mil e todo mundo ganhar 20 também. Cara, isso me chocou. Eu falei, cara, velho, como é que o ser humano é assim, né? Pô, se calhar eu sou assim, nós somos assim também. Não, mas ou seja, é em comparação, às vezes eu prefiro ficar prejudicado desde que as pessoas já me... Ou seja, eu tenho que me sentir que estou acima dessas pessoas. Eu quero que você melhor. fique bem, desde que não seja melhor do que eu. Exatamente. Né? Mas é assim, a comparação social, nós não podemos deixar de comparar. E estavas a falar de estudos, houve um estudo que depois eles não podem fazer agora, em que eles pegaram no Facebook e eles filtraram um feed de notícias. Então metade das pessoas apenas viam notícias mais negativas e outra metade mais positivas. Há aqui 2 estudos. Esse primeiro estudo mostrou que aqueles que tinham um filtro mais negativo começaram elas próprias a comentar de forma mais negativa, ou seja, para mostrar as influências das redes sociais. E houve um segundo estudo que mostrou, não fez nenhuma filtragem de feed, de notícias, e o que eles fizeram foi monitorizaram quantas horas as pessoas passaram nas redes sociais e depois o nível de felicidade. E havia uma correlação. Quanto mais tempo nas redes sociais, maior a infelicidade das pessoas. sim. Porquê? Porque nas redes sociais, como vocês sabem muito bem, nós colocamos o melhor de nós, aquilo que nós queremos colocar, não é? As minhas férias, Exato. eu confio Ninguém que- mostra a briga dentro de casa, ninguém isso. mostra as crianças com rãs correndo, ninguém mostra. E nós sabemos, quando nós vemos isso, que a vida dessas pessoas não pode de alguma forma ser só assim. Mas o nosso cérebro não consegue não processar consegue isso em isso. todas as notícias que vê. Então nós estamos sempre em comparação. E sendo por isso, nós começamos cada vez mais a ficar insatisfeitos. Então isto é muito É perigoso. muito engraçado, porque ontem mesmo eu entrei num grupo lá no Brasil, agora, tipo, espécie Eu de vi um mastermind, Pá, e muito giro, porque são pessoas que realmente de muito, sobretudo os 3 principais ali, que é o Flávio Augusto, Joel J e o Caio Carneiro, são pessoas que eu já sigo, pessoas que demonstraram resultados e etc, né? Então, assim, o Flávio Augusto, então, já Sim, teve... muito bom. Geração Valor. Geração de valor, tem time de futebol, então, pá, Sim, é o grupo... Orlando. Pá, é muito... É muito seleto esse grupo, assim. E realmente falei assim, pô, eu tô tão embaixo aqui, olha só, esse pessoal tem isso. Pô, o canal do Instagram desse gajo aqui, pô, 500 mil. Olha esse outro aqui, 300 mil. Olha esse outro já fez isso. Ó, o outro tem uma empresa, não sei o que lá. Pô, tô mal. E antes eu até me achar, pô, se calhar eu até tô benzinho. A gente faz os eventos aqui, é giro, mas, porra, no final, incrível. Mas é verdade, nós temos sempre essa... Olha, uma pergunta que eu queria fazer, que eu disse que ia fazer antes de nós começarmos. O nome do vosso instituto é Instituto Viver com Propósito. É. E sabem que eu gosto de definições, não é? Então, o que é propósito para vocês? Tá, Eu tenho curiosidade. Tá, então assim, o Instituto Veio com Propósito veio, assim, o Fábio vai ter a definição dele, apesar que o Fábio é o gajo que estuda e gosta mais de falar sobre a felicidade. Ótimo.
Então, o dele é o que é felicidade para você, né? Também quer saber. Mas é porque também é uma pergunta. O que é felicidade? Porra, acho que nunca acaba essa... Agora, eu já tive diferentes definições do propósito. Eu vou te falar o que é a minha hoje, mas só contando a historinha aqui, que quando eu trabalhava com startups, com não sei o quê, fazia investimentos, imobiliário, não sei o que lá, comprava, vendia, não sei o quê. E aí chegou um momento da minha vida em que eu tive uma experiência pessoal, que achei que eu ia morrer e etc. E falei, pô, o que eu estou deixando da vida? Quem que são as pessoas mais importantes da minha vida? Eu olhei para trás, minhas filhas, etc. e tal. E pronto. E aí que eu entrei nesse mundo coach, não sabia o que era isso. Foi aí, logo depois que eu te conheci também. E aí no final eu cheguei para aquelas pessoas e falei assim, cara, eu vou mudar o mundo. Eu vou mudar o mundo, porque o meu propósito muda o mundo. Foi essa frase que eu falei, o meu propósito muda o mundo. Naquele momento, quando eu falei para elas, mas na verdade eu queria dizer para mim, porque eu nunca acreditei que eu pudesse mudar o mundo. Eu nunca acreditei que eu pudesse fazer diferença no mundo. Por quê? Porque na minha definição era, quem muda o mundo é Madre Teresa de Calcutá, Nelson Mandela, Barack Obama e etc. Mas eu, Rafaelzinho, pô, não. E aí eu descobri que quando nós fazemos diferença na vida de uma pessoa, nós estamos mudando o mundo. Isso. Então, se Daquela pessoa. Exatamente. E das pessoas à volta dela. Exatamente. Então, se esse podcast fizer a diferença na vida de uma pessoa, e aquela pessoa plantar aquela sementinha e levar aquilo ali para outra pessoa, tá que nós estamos a mudar o mundo. Então, essa frase, o meu propósito muda o mundo, eu gostaria que todo mundo apropriasse dessa frase, o meu propósito muda o mundo. Porque realmente muda. Agora, ao longo desse tempo, eu achava que nós, em algum momento, iríamos descobrir o nosso propósito. Cara. Porra, nós temos um propósito, vamos descobrir esse propósito. Aí a gente tem aquela sensação de que um dia vai vir um anjo do céu e vai nos dizer qual é o nosso propósito. E a partir daí tudo vai ficar bonito na minha vida. E obviamente não é assim, não funciona assim mesmo. E eu descobri que ao longo do tempo, sobretudo nos nossos eventos, tem uma frase que sempre vem, que as pessoas que passam pelas formações, certamente na sua também, que é assim, pô, eu quero ajudar pessoas, eu quero fazer diferença na vida das pessoas, eu quero, de uma certa forma, ser uma influência positiva no mundo à minha volta. É isso que as pessoas querem. E eu acho que, aí a minha definição hoje de propósito, o meu propósito e o propósito de todo mundo, e o seu propósito aí, é ajudar pessoas. Acabou. O seu propósito é ajudar pessoas. O meu propósito é fazer diferença no mundo. É quando eu morrer, deixar esse mundo um pouquinho melhor do que quando eu vim. Se eu conseguir isso, eu cumpri o propósito. Então, para mim, esse é o propósito da humanidade. As pessoas que não vivem isso, elas estão completamente desalinhadas do seu real propósito, estão, cara, vivendo uma vida toda esquisita. Se é no crime, se fazem mal às outras pessoas, elas estão em contra a própria natureza delas, que é de ajudar pessoas. Aí a minha próxima pergunta não é mais qual é o seu propósito, mas é para você cumprir o seu propósito, ou seja, para você cumprir isso de ajudar pessoas, de ser uma influência positiva no mundo, não é mais o seu propósito, você tem que saber, é qual é o seu lugar no mundo. É aonde você se encaixa para conseguir ser essa influência. E tem pessoas que vão se encaixar, como o nosso amigo Gabriel, que é chefe de cozinha. Então é ali que ele é o lugar no mundo dele, é onde ele consegue espalhar esse amor dele. O seu é dando formações e ajudando pessoas a falar sobre, a aprender sobre inteligência emocional, a gerir melhor as emoções. O Fábio é trazendo mais humor para o mundo, é falar sobre felicidade e ajudar as pessoas a entender como elas podem ser mais felizes. Os nossos amigos aqui de trás, eles estão aqui filmando e só existe, e já agora é da Feeling Photography, vai lá no Instagram, Feeling Photography, e só existe isso. Por quê? Porque eles estão aqui hoje se dedicando e é por isso que você está assistindo isso no YouTube ou no Instagram, né? Então eu acho que é isso, é o seu lugar no mundo, é o nosso lugar no mundo que nós temos que descobrir. E o propósito, para mim, hoje, a definição é essa, é fazer diferença no mundo e ajudar pessoas. Muito bom, muito bom. Então, uma resposta bastante alongada. Tinha um recado aí para mim que eu já não sei que recado que é, que eu não consegui ver. A gente pode falar que estamos ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Dá um joinha, boa, se inscreve aí, tá dá um sensacional. joinha, O pessoal tá falou assim, vamos fingir que é natural, que nós estamos falando aqui. Pessoal, olha, aproveita, dá um like aqui, se inscreva no canal aqui. Pronto. Né? Então, tranquilo. Tá vendo? Olha só, ajudou aqui a cumprir. Exato. E quanto mais pessoas saberem disso, compartilha esse conteúdo. É isso aí. Pronto, essa é a minha definição. E a sua?
Não é minha, eu tinha dito que tinha visto existe um investigador que é o William Damon, tem um livro que é The Path to Purpose, O Caminho para o Propósito. É mais sobre o propósito dos adolescentes, mas o propósito em geral. E na sua investigação, ele estuda isto já há mais de 15 anos, no seu laboratório, ele diz que o propósito tem que ter 3 pilares. Eu estava a ouvir e bate certo com esses pilares quando não estão os 3 pilares. Não é propósito. O que é que são os 3 pilares para existir propósito? Para já, tem que ser uma coisa a longo prazo. Okay? Um propósito não pode ser eu tenho o propósito de ir almoçar ali ao restaurante do Zé. Isso não é um propósito. Ou eu tenho o propósito, por exemplo, um estudante de ter positiva neste teste. Tem que ser a longo prazo. Okay? Se não for a longo prazo, é apenas um objetivo. Segundo pilar, e tem que ter os 3 pilares. O propósito tem que ser uma coisa que é importante para nós. Tem que ter significado para nós. Okay? Vamos supor que tu imagina que tu crias um instituto porque alguém te pede para criar, ou porque queres dar resposta em alguém, isso é apenas uma obrigação, um sentido de dever, não é um propósito. Tem que partir de ti, tem que ter significado pessoal para ti. Então o que estavas a dizer tem significado pessoal para ti. Terceiro pilar. Para ser propósito tem que ser uma coisa que te ultrapassa, que te transcende. Não pode ser focado em ti. Aquela coisa de, eu quero ser o melhor nisto, não é propósito, ok? É uma ambição. Então, e estavas a dizer isso, por exemplo, ajudar pessoas. Se não for ajudar pessoas, o que é que estamos aqui a fazer? Tem que nos transcender. Então, tudo o que é focado em nós é mais chamada autoatualização ou ambição. Propósito, então, tem que ser longo prazo, tem que ter significado pessoal para mim e tem que ser uma coisa que me transcende. E isso, sim, são os pilares do propósito. Sensacional. Então, essa tua definição, digamos... Ele aprendeu bem de mim, então. Ele leu seu livro. Leu meu livro. O que é que o Rafa... Ouviu o podcast antes mesmo dele ser lançado. Pô, esse cara é bom. E agora escreveu. Não, mas olha que interessante isso. Faz mesmo muito sentido essa... Não, é impressionante questão, como esse pilar da transcendência, a importância disso, né? A gente percebe isso em vários outros campos, né? Primeiro, desde os primórdios da sociedade, na religião, né, das diferentes religiões, não digo só do cristianismo e tal, mas né, nas diversas religiões, mas, por exemplo, também na logoterapia, né, nessa questão do sentido, do Viktor Frankl, na psicologia positiva, quando a gente vê uma das forças de caráter, a questão da transcendência e tal. E aí eu puxo para a felicidade, né? Que a gente quer, que no fundo Aristóteles já falava, todas as ações, que o pessoal no fundo quer ser feliz. E aí eu vejo a importância da gestão das emoções para você conseguir viver e compreender isso. O propósito, eu vejo esses 2 pilares, né? Você ter o propósito e conseguir gerir suas emoções na vivência, né? Desse propósito. E que está muito ligado naquela matriz PERMA do Martin Seligman, né? Que é a questão do significado e tal. Então, assim, para você, como é que está interligado essa questão da gestão das emoções com a felicidade, né? Essa construção de felicidade, importância da gestão das emoções. Essa é uma pergunta. E a outra, que aí eu puxo mais ainda. Como é que você enxerga o humor? Como essa ferramenta de você conseguir trazer um pouco mais de felicidade para a vida, assim. Olha, para já, eu agora vou pegar no que o Rafa disse. Qual é a tua definição de felicidade? Pô, então. Agora o Rafa já acertou a dele. E agora? Se eu errar, você edita. Então, muito para mim, a questão da felicidade é muito o viver esse bem-estar diário, né? Okay. Com maior intensidade. Não é evitar o negativo, né? Você conseguir trazer esse bem-estar diário. E tem uma definição, eu não lembro de quem é, mas eu achei incrível que a felicidade não precisa ser esse teu ponto de chegada, né? É como se fosse uma casa de férias que você visita algumas vezes, mas você pode aumentar a intensidade que você vai lá. Ou seja, como é que você consegue, de maneira prática, buscar ser um pouco mais feliz? Não é essa coisa do lugar a ser alcançado, mas o bem-estar a ser vivido de maneira diária. E aí, lógico, com esses multifatores, né? Os relacionamentos, o seu propósito, o que você faz profissionalmente e tal. Então, acredito que felicidade é esse viver o bem-estar, né? De uma maneira mais constante, mais assertiva. Eu acho que muito que entra na felicidade também tem a ver com a prática da gratidão, né? Eu sei que a gente fala disso, nos livros fala disso, no desenvolvimento humano a gente fala disso. Mas, cara, é mesmo verdade. É mesmo verdade, né? Nós fizemos um evento agora há pouco, chama Viver com Propósito.
esse ano foi o único, se calhar de 2023, não vou fazer mais dele, mas fiz um evento chamado Viver com Propósito. E um gajo falou assim, que às vezes sentia que eu estava lá na frente e que eu queria fazer aquilo porque eu tenho eu nunca tinha visto essa definição, mas que eu tenho uma real gratidão pela vida. E eu tinha pensado, olha, se calhar é isso mesmo, eu sou muito grato pela vida, eu fui muito abençoado, ainda sou, pela minha vida, pelos meus pais, pela minha esposa, pelas minhas filhas, sou mesmo grato à vida que, cara, sei lá, Deus, o universo me deu e eu tenho aqui. E eu lembro que na minha viagem de bicicleta, quando eu estava lá, e foram dias muito difíceis, eu não sou atleta nem nada, então eu sofri muito nessa viagem de bicicleta e um dia eu conto. Mas, e eu estava sozinho, né? E eu acho que era a maior dificuldade minha, era ficar muitas horas sozinho. Era o tempo inteiro sozinho em cima da bicicleta, em silêncio, tendo que superar a dor física, a dor emocional, etc. E eu usava esse recurso da gratidão muitas vezes. Que eu estava assim, cara, eu estou aqui, sofrendo, bicicleta, mas eu olhava e falava, cara, eu estou andando de bicicleta. Eu tirei, 3 meses da minha vida para andar de bicicleta, sozinho. Olha essas árvores, olha esse... Cara, eu sou mesmo grato de estar aqui. E aí aquele sentimento de dor desaparecia, quase que por magia, assim. Era uma coisa... E eu olhava assim, para a roda da bicicleta, olhava ao lado, velho, que privilégio que eu tenho de estar aqui. Nesse momento, andando de bicicleta na Espanha, na França, na Itália, o que seja. E, cara, então, assim, a prática da gratidão tem um poder muito profundo, né? Sim, e vou tocar nisso, depois vou aqui responder ao do Fábio. A gratidão é o antídoto da tal adaptação hedónica. Ou seja, quem nos está a ouvir e não sabe o que é adaptação hedónica, né? Nós adaptamos àquilo que temos. É por isso que aquelas pessoas dizem assim, se eu for aumentado no meu trabalho é que vou ser feliz. A pessoa é aumentada e eu tenho a certeza que aquela pessoa não vai estar 10 anos a agradecer aquele aumento anterior. Ou como tu disseste. Calhar nenhum, vai estar um. Se eu tiver esta casa é que vou ser feliz, ou este carro. E depois nós temos essa comparação. Espera aí, mas há carros melhores, etc. E a gratidão é um antídoto, porque faz-me ver aquilo que afinal tenho e que não me adaptei. Ou seja, não estou a dar como garantido, estou a dar como algo extra. Então tenho muitos extras. Então, isso é interessante. Felicidade, felicidade é isso, ou seja, felicidade nunca é um ponto de chegada, é um processo, é um estado, e é como tu disseste. Como é que gerir emoções contribui para isso? Eu acho que várias formas. Contribui para tu aprenderes a gerir as tuas expectativas. A tal exemplo deste estudo, vamos supor que tu sentes-te feliz com uma coisa e se calhar depois pensas, mas se calhar eu deveria estar, e depois de repente começas a dizer, espera aí, não é? Deveria estar porquê? Pois se calhar ativa a gratidão. Então gerir emoções é um processo muito importante para chegares lá. Até porque nos momentos mais negativos, tu precisas de aprender a gerir as tuas emoções. Não é? Porque a felicidade, há quem diga que é quase um somatório, eu não acredito muito nisso, mas quase um somatório, chegas ao fim do dia, somas as emoções negativas e as positivas. Quando o rácio é mais positivo, sentiste que tiveste um dia mais feliz. Não é bem assim, mas tu tens de saber gerir essas emoções. Sim. E aí a questão do humor, qual a sua opinião de humor com... Porque o que acontece? Eu fiquei sabendo que você fez um negócio de humor aí, eu falei, eu achei... Porque eu trabalhei durante muito tempo com stand-up comedy no Brasil. Só que era um stand-up comedy católico, eu fazia dentro da igreja. E fiz durante anos. E foi uma coisa muito incrível. Foi sensacional, é muito bom. E até que eu percebi, e aí eu percebi uma coisa, assim, teve um momento ali que eu tive a oportunidade de atuar profissionalmente com stand-up comedy. Só que eu percebi que não era o que eu queria. Porque eu comecei a perceber que o humor... como fim nele mesmo, que é a comédia, ok, ótimo, mas eu queria mais. Eu queria fazer que as pessoas saíssem de lá bem e com a capacidade de entender que elas poderiam permanecer bem. Eu falei, cara, não, eu quero que o humor seja essa chave de transformação, que seja um abrir de portas para as pessoas. E aí não o humor comédia, né? Então, eu acredito que o bom humor, que aí, para mim... não é humor comédia, é o bom humor, ou seja, essa capacidade de você olhar com leveza as coisas e tal. Para mim é chave de desenvolver resiliência, de você olhar com leveza para aquilo que te acontece, de se olhar com leveza, de não se levar tão a sério e tal. Então acredito que o bom humor, ele traz essa... eu nunca estudei isso cientificamente, tenho muito desejo um dia de fazer, mas eu não consegui ainda achar isso, mas eu percebo isso. E dentro do humor, da comédia, tem uma frase que eu acho incrível que é uma fórmula, que eles falam que tragédia mais tempo é igual comédia. Ou seja, você tem uma situação que depois de um tempo você transforma isso. E o que acontece? E eu percebo que, cara, isso é base de inteligência emocional, né? Porque, e de felicidade e tal, porque você tem que, o tempo ele tem que existir. Porque não pode, se tragédia foi igual comédia, virou o Coringa.
Ou seja, você está rindo da desgraça, não é isso. Concordo. Então agora, você tem a tragédia, ou seja, tem um acontecimento triste, uma adversidade. Você precisa desse tempo para você depois começar a rir disso, a trazer isso com leveza. Agora, eu acho que a inteligência emocional está aqui, nesse tempo. Ou seja, o quão até profundo você vai e quanto tempo você leva para voltar. Falei, cara, a inteligência emocional está aqui. E as ferramentas da psicologia positiva, da gratidão, estão aqui dentro, de diminuir o grau de profundidade e o tempo disso. Isso. E aí eu queria saber a tua opinião sobre o bom humor, assim, o que você... Olha, o humor, como tu disseste, eu ano passado tirei uma formação de stand-up, não sabia que tinhas feito, queria ouvir umas coisas tuas, depois se tiveres... Vamos, claro. Eu tirei e o meu objetivo este ano, um dos meus objetivos é, não é objetivos, eu vou fazer em outubro, é uma data ainda provisória, fazer um solo de stand-up sobre inteligência emocional, sobre emoções e relacionamentos. Ou seja, para ter as duas coisas, para nós aprendermos a rir. Isso. Porque muitas vezes vocês sentem isso, por vezes há um tabu, não é, sobre isto. Quando se fala em emoções, quando se fala, as pessoas, eu noto, então nas empresas, quando vou, emoções, as pessoas já se fecham, já tipo cenas desconfortáveis e brincam com isso e gozam com aquilo. Então, vamos brincar com aquilo, é o meu objetivo. Agora, falando no que tu dizes, por exemplo, vamos pegar no modelo de resiliência, para mostrar isso que estavas a dizer da tragédia do tempo. Perante uma tragédia, quando existe um evento negativo, há 4 formas de responder perante esse evento. Mas todas as 4 formas acontecem sempre o primeiro processo, que é, vamos supor que nós estamos aqui, é o nosso, quem só está a ouvir, eu estou a fazer aqui um traço, digamos, no ar, né, um traço horizontal, nós estamos aqui, ou seja, é o nosso nível de baseline, de felicidade, de bem-estar, vai oscilando assim, logicamente, de repente há uma tragédia. Perdemos alguém querido, um divórcio, quer dizer, isso até pode ser positivo, Dependendo. Várias coisas, pode acontecer uma dessas coisas. Uma tragédia, o que acontece? Todos nós, é chamada sucumbimos. Todos nós, que estou a fazer, caímos. Todos. E este tempo hoje é relativo, como tu disseste. Pode ser tipo uma semana, um mês, etc. Mas todos caímos. Nenhum resiliente chega aqui e sobe. Isso não é como tu dizes, a pessoa não está bem, está a mascarar alguma coisa. É isso mesmo. Eu vou abaixo. Depois há 4 formas de resposta. E aí é que está a parte da gestão das nossas emoções e inteligência emocional. A primeira é chamada sucumbir. A sucumbir é quando eu deixo de viver realmente. O que é que eu faço? Tiro a minha vida. Infelizmente há pessoas, isto é a parte dramática, eu não aguento com o que aconteceu, vou tirar a minha vida, que infelizmente, e não sei se vocês sabem, em Portugal e na maior parte dos países ocidentalizados existem mais suicídios do que homicídios. É mesmo. Se vocês forem ver as estatísticas, só que não é divulgado, Exato. aumenta a sua frequência, mas mais suicídios, pensem bem, do que homicídios. Mais pessoas a tirar as suas vidas do que a tirar a vida de outras pessoas. Pronto, mas, então, sucumbo. Segunda resposta é chamada recuperar. Peço desculpa, sobreviver. Sobreviver é quando eu tenho uma tragédia e eu continuo cá fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente não estou cá. É aquelas pessoas que apenas quase comem e acordam para aguentar mais um dia. É o sobreviver. E não é uma boa regulação. A terceira é recuperar. É quando nós recuperamos os níveis anteriores. Aquela pessoa tem uma tragédia e ao fim de algum tempo, como tu disseste, olha-se para trás, é capaz de rir sobre aquilo e tem a sua vida normal. Okay? E há a 4ª resposta, que é chamada thrive, prosperar, que é a resiliência. Que é quando, e há bocado estavas a dizer isso, lembrei-me, não sei até que ponto tu disseste que estiveste quase ali perto de perder a tua vida, ou estiveste nesse momento, não foi? Até que ponto isso impactou, mas a resposta é, eu quando dou uma resposta em que eu, a partir deste ponto, a minha vida torna-se, digamos, melhor e com maior propósito do que eu tinha antes. É quando transforma a minha vida. Então, e a resposta está aqui. Agora, como fazer? Há várias formas, vários estudos como fazer. Mas aí está a resposta. Mas tem que sempre, neste período que eu estou aqui e há a tragédia, há sempre um tempo. Tem que sempre haver esse tempo. E depois a forma como eu respondo a seguir a esse tempo é que determina como é que eu vou, então, recuperar ou não. Interessante. Sim. Muito bom. Ô Paulo, na verdade, eu acho que a gente podia ficar aqui conversando mais umas 2 horas. Exato. Facilmente. Traz o almoço e fazer Pois é, a gente traz o almoço, já faz Faz aqui. o bloco 2. Mas nós temos tantas outras coisas para fazer também. A gente podia fazer um stories aqui, ao vivo, agora. Quer ver? Olha só. Viu, pessoal? Vocês estão aí, nós vamos fazer um stories. Significa que esse stories vai pro ar agora, o podcast vai depois. Nós estamos fazendo uma viagem no futuro e no passado. Nossa. Ao mesmo tempo. Porque isso é as redes sociais aqui de hoje em dia. Mostrar como nós somos incríveis, maravilhosos, sem problemas nenhum na vida. E super felizes. Exatamente. E com a inteligência emocional e a gestão de emoções completamente controlada em tudo. Né, meus amigos? Olha só onde que nós estamos agora filmando aqui, olha só. O nosso podcast ali, ó. Ali, ó. Super equipe aqui com esse convidado mais do que especial.
Paulo Moreira, o nosso convidado de hoje. Esse podcast vai pro ar daqui a umas 2 semanas. Tem ali o senhor Fábio Borges também ali. Se ele ficar fazer a educação, dá um Pronto, alô tô aqui, pro pessoal, tô pronto. E vai ser lindo, tá? Aqui, ó, pessoal, porque nós já estamos acabando aqui o nosso podcast. Obrigado, Paulo. Obrigado. Então, E- olha só, não se esqueçam de seguir Paulo Moreira nas redes sociais, por favor, suas redes sociais. Fala aí tudo que você tem aí pela frente. Aí. Tem a certificação, vai ter próximo, mas aí seguindo já vai saber de tudo. Mas, por favor, agora... Então podem me encontrar no Instagram, paulo.jmoreira. O meu site é treinointeligenciaemocional.com e este ano tenho a certificação, tenho um curso intensivo, mas pronto, nas redes sociais vocês conseguem saber. E o o que eu podcast? tenho aí. E o podcast Inteligência Emocional no Podcast. Cara, Inteligência. muito bom, velho. Acompanha lá. Muito Ele bom. traz convidados também, fala de temas, é super interessante. Paulo, obrigado mesmo, foi um incrível. Achei que foi super esclarecedor. Se você quiser, deixa aqui um comentário, manda perguntas, partilha. Esse é um tema que tem mesmo que ser mais difundido para que as pessoas também possam entender que existe uma forma de fazermos de uma maneira mais sábia a nossa gestão de emoções. Né? Porque isso faz. E o Paulo, como eu disse no começo, tem 2 livros, que é o Inteligência Emocional, que é sensacional, e o Gerir Emoções, que também deve falar sobre o quê? Tipo, gerir emoções? Uau. Porra, eu Os sou meus títulos são- Eu gosto de pessoa inteligente assim, Exatamente. sabe? Perspicaz. entendeu? Não, mas te dá uma abordagem prática também de como gerir emoções, é isso o livro? Aliás, o subtítulo é um guia prático, ou até uma guia- abordagem Aí, prática, um pronto. guia prático. pronto. Eu falo É sobre tudo a ciência das emoções, ao início, como é que nós sentimos emoções, porque é que nós gerimos emoções, e depois um segundo bloco prático, com exercícios para a pessoa realmente... Sim. Porque como vocês sabem, não falámos aqui, mas vocês sabem e devem falar sobre isso, este tipo de temas tem que ser aplicado. Sim. Nós sabemos que temos que respirar Pois é. antes Pois é. de dizer alguma coisa, mas fazemos. Quanto mais tentamos fazer, mais iremos fazer. Então é preciso aplicar e o livro tem exercícios mesmo para a pessoa aplicar. Sensacional. Cara, que você possa ter cada vez mais sucesso de verdade, que mais pessoas consigam ter acesso a esse tipo de conhecimento, porque isso é uma coisa mesmo importante. Espero que seja difundido para o mundo inteiro, pelo menos um mundo em português, que é o nosso mundo, né? E que mais pessoas consigam gerir melhor suas emoções. Meus amigos, um abraço. Foi um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu. Fui. Um abraço. Viver com propósito. O podcast.